Brasil, construtor de ruínas. 100 dias sob o domínio dos perversos. Os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro fizeram do Brasil o principal laboratório de uma experiência cujas consequências podem ser mais destruidoras do que mesmo os mais críticos previam. Não há precedentes históricos para a operação de poder de Jair Bolsonaro. Ao inventar a antipresidência, Bolsonaro forjou também um governo que simula sua própria oposição. Ao fazer a sua própria oposição, neutraliza a oposição de fato. Ao lançar declarações polêmicas para o público, o governo também domina a pauta de debate nacional, bloqueando qualquer possibilidade de debate real. O bolsonarismo ocupa todos os papéis, inclusive o de simular oposição e crítica, destruindo a política e interditando a democracia. Ao ditar o ritmo e o conteúdo dos dias, converteu um país inteiro em refém. Dividi essa análise em 3 partes: perversão, barbárie e resistência. E a faço usando o tempo presente como recurso narrativo. Aos 100 dias já era possível enxergar alguns traços do bolsonarismo como governo. O rumo que essas primeiras características tomariam, como elas se desenvolveriam ou se adaptariam, se fosse necessário, só os anos vão mostrar. Já era possível, porém, enxergar uma estratégia. Nos primeiros 100 dias, os tempos são assim. 1. A perversão. Tanto a oposição quanto a imprensa, a sociedade civil organizada e até mesmo grande parte da população viveram os primeiros 100 dias no ritmo dos espasmos calculados que o bolsonarismo injeta nas horas. É por essa razão que escolho nomear como perversão o cotidiano do Brasil nesse momento. É palavra exata, não eufemismo. Os perversos corrompem o poder que receberam pelo voto para impedir o exercício da democracia. Como tem a máquina do Estado nas mãos, eles podem controlar a pauta. Não só a do país, mas também o tema das conversas cotidianas dos brasileiros, no horário do almoço ou junto à máquina do café da firma, ou mesmo na mesa do bar. O que Bolsonaro aprontará hoje? O que os bolsojúniors dirão nas redes sociais? Qual será o novo delírio bolso-chanceler? Quem o bolso-guru vai detonar desta vez? Qual será a bolso-polêmica do dia? Assim é determinada a agenda do Brasil. Bolsonaro fez uma espécie de sequestro da mente dos brasileiros e tornou-se onipresente no cotidiano do país. Esta, porém, é apenas uma parte da operação. Para ela, Bolsonaro teve como mentor seu ídolo Donald Trump. O bolsonarismo vai muito mais longe. Ele simula também a oposição. A sociedade compra a falsa premissa de que há uma disputa, e assim qualquer disputa real é barrada ou mesmo neutralizada. Quando chamo Bolsonaro de antipresidente, não estou fazendo graça. Ser antipresidente é conceito. Quem é o principal opositor da reforma da Previdência do neoliberal Paulo Guedes, ministro da Economia, aos 100 dias de governo? Não é o PT, ou o PSOL, ou a CUT, ou as associações de aposentados. O principal crítico da reforma do superministro é aquele que nomeou o superministro, exatamente para fazer a reforma da Previdência. O principal crítico é Bolsonaro, o antipresidente. Como ao dizer que, abre aspas, no fundo, eu não gostaria de fazer a reforma da Previdência, fecha aspas. Ou quando declara que a proposta de capitalização da Previdência não é essencial nesse momento. Ou quando afirma que poderia diminuir a idade mínima para as mulheres se aposentarem. É Bolsonaro o maior boicotador da reforma do seu próprio governo. Quando ele é ao mesmo tempo situação e oposição, não sabemos qual é a reforma que a oposição real propõe para o lugar desta que foi levada ao Congresso. Se ela existe,
E há setores da esquerda que afirmam que ela existe. Não consegue se fazer conhecer junto à população. Não há crítica genuína nem projeto alternativo com ressonância no debate público. E, se não há, é preciso reconhecer que não há oposição de fato. Quem ouve falar da oposição? Alguém conhece as ideias da oposição? Quais são os debates do país para além dos lançados pelo próprio Bolsonaro e seu clã em doses diárias calculadas? É pelo mesmo mecanismo que o bolsonarismo controla as oposições internas do governo. Os exemplos são constantes e numerosos, mas o uso mais impressionante foi a recente ofensiva contra a memória da ditadura militar. Bolsonaro mandou seu porta-voz, justamente um general, dizer que ele havia ordenado que o golpe de 1964, que completou 55 anos em 31 de março de 2019, recebesse as comemorações devidas pelas Forças Armadas. Era a ordem de Bolsonaro, mas quem estava dizendo era um general da ativa, o que potencializa a imagem que interessa a Bolsonaro infiltrar na cabeça dos brasileiros. Aparentemente, Bolsonaro estava, mais uma vez, enaltecendo os militares e dando seguimento ao seu compromisso de fraudar a história, apagando os crimes do regime de exceção. Na prática, porém, Bolsonaro também deu um golpe na ala militar do seu próprio governo. Como é notório, os militares estão assumindo e se esforçando para assumir a posição de adultos da sala ou administradores do caos criado por Bolsonaro e sua corte barulhenta. Estão assumindo a imagem de equilíbrio num governo de supostos desequilibrados. Esse papel é bem calculado. A desenvoltura do vice-general Hamilton Mourão, porém, tem incomodado a bolsomonarquia. O que pode, então, ser mais efetivo do que, num momento em que mesmo pessoas da esquerda têm se deixado seduzir pelo equilíbrio e carisma de Mourão, lembrar ao país que a ditadura dos generais sequestrou, torturou e assassinou os civis? Bolsonaro promoveu a memória dos crimes da ditadura pelo avesso, negando-os e elogiando-os. Poucas vezes a violência do regime autoritário foi tão lembrada e descrita quanto no primeiro ano do governo de Bolsonaro. Foi o antipresidente quem menos deixou esquecer os 434 opositores mortos e desaparecidos e mais de 8.000 indígenas assassinados, assim como as dezenas de milhares de civis torturados. Para manter os generais no cabresto, Bolsonaro os jogou na fogueira da opinião pública, fingindo que os defendia. Ao mesmo tempo, Bolsonaro lembrou aos generais que ele e sua corte, aparentemente tresloucada, são os que fazem o serviço sujo de enaltecer torturadores e impedir que pleitos como a revisão da lei da anistia vão adiante. Como esgoelou o guru do bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho, em um dos seus ataques contra o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, naquele momento ainda ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência: sem mim, Santos Cruz, você estaria levando cusparadas na porta do clube militar e baixando a cabeça como tantos de seus colegas de farda. A ditadura deixou marcas tão fundas na sociedade brasileira que mesmo perseguidos pelo regime se referem a generais com um respeito temeroso. Nenhum esquerdista ousou dizer publicamente o que Olavo de Carvalho disse, ao chamar os generais de bando de cagões. O ataque, a réplica e a tréplica se passaram dentro do próprio governo, enquanto a sociedade se mobilizava para impedir as comemorações devidas. A exaltação do golpe militar de 1964 serviu também como balão de ensaio para testar a capacidade das instituições de fazer a lei valer. Mais uma vez, Bolsonaro pôde constatar o quanto as instituições brasileiras são fracas. E alguns dos seus personagens,
particularmente no judiciário, constrangedoramente covardes. Com exceção da Defensoria Pública da União, que entrou com uma ação na Justiça para impedir as comemorações de crimes contra a humanidade, nada além de recomendações para que o governo abandonasse a celebração do sequestro, da tortura e do assassinato de brasileiros. Outro exemplo é a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Bolsonaro fritou o ministro que ele mesmo nomeou e o demitiu pelo Twitter. Ao fazê-lo, agiu como se outra pessoa o tivesse nomeado, e não ele mesmo. Chamou-o de pessoa simpática, amável e competente, mas sem capacidade de gestão e sem expertise. Mas quem foi o gestor que nomeou alguém sem capacidade de gestão e expertise para um ministério estratégico para o país? E como classificar um gestor que faz isso? Mais uma vez, Bolsonaro age como se estivesse fora e dentro ao mesmo tempo. Como se fosse, simultaneamente, governo e opositor do governo. Mesmo as minorias que promoveram alguns dos melhores exemplos de ativismo nos últimos anos passaram a assistir à disputa do governo contra o governo como espectadores passivos. Quem lutou pela ampliação dos instrumentos da democracia parece estar se iludindo que berrar nas redes sociais, também dominadas pelo bolsonarismo, é algum tipo de ação. A participação democrática nunca esteve tão nula. A estratégia bem-sucedida, nesse caso, é a falsa disputa da nova política contra a velha política. O bate-boca entre Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é só rebaixamento da política, de qualquer política. Se a oposição ao governo é Maia, parlamentar de um partido fisiológico de direita, qual é a oposição? Bolsonaro e Maia estão no mesmo campo ideológico. Não há nenhuma disputa de fundo estrutural entre os dois, seja sobre a Previdência ou sobre qualquer outro assunto de interesse do país. O mecanismo se reproduz também na imprensa. Aparentemente, parte da mídia é crítica ao governo Bolsonaro, e, sob certo aspecto, é comprovadamente crítica. Mas a qual governo Bolsonaro? Se Bolsonaro é mostrado como irresponsável, que é, o contraponto de responsabilidade, especialmente na economia, seriam outros núcleos de seu próprio governo, conforme apresentado por parte da imprensa. Quando o insensato Bolsonaro atrapalha Guedes, o projeto neoliberal ganha um verniz de sensatez que jamais teria de outro modo. Diante do populismo de extrema-direita de Bolsonaro e de seus colegas de outros países, o neoliberalismo é apresentado como a melhor saída para a crise que o próprio neoliberalismo criou. Mas Bolsonaro e seus semelhantes são apenas os produtos mais recentes deste mesmo neoliberalismo, e não algo fora dele. Onde então está o contraditório de fato? Qual é o espaço para um outro projeto de Brasil? Cadê as alternativas reais? Quais são as ideias? Onde elas estão sendo discutidas com ressonância, já que sem ressonância não adianta? A imprensa, ao mesmo tempo, reflete e alimenta a paralisia da sociedade. Os 100 dias mostraram que o governo Bolsonaro é ainda pior do que o fenômeno Bolsonaro. Bolsonaro não se tornará presidente, não vestirá a liturgia do cargo, como esperam alguns. Não porque é incapaz, mas porque não quer. Bolsonaro sabe que só consegue se manter no poder como antipresidente. Só pode manter o poder mantendo a guerra ativa. As pesquisas de opinião têm mostrado que ele é o presidente pior avaliado num início de governo desde a redemocratização do país. Mas Bolsonaro aposta que é suficiente manter a popularidade entre suas milícias digitais e age para elas. Bolsonaro governa a partir do seu clã, com sua corte e seus súditos. Governo contra governo. Essa é a única estratégia disponível para Bolsonaro continuar sendo Bolsonaro. A oposição,
assim como a maioria da população, foi condenada à reação, o que bloqueia qualquer possibilidade de ação. Se alguém sempre jogar a bola na sua direção, você sempre terá que rebater a bola. Assim, você vai estar sempre de mãos ocupadas, tentando não ser atingido. Todo o tempo e energia são gastos nesse movimento de defesa passiva. Deste modo, torna-se impossível tomar qualquer decisão ou fazer um gesto ativo. Também é impraticável planejar a vida ou construir um projeto. A comparação é tosca, mas fácil de entender. É assim que o governo Bolsonaro tem usado o poder para controlar o conteúdo dos dias e impedir a legítima disputa das ideias. 2. A barbárie. Mesmo a parcela mais organizada das minorias que tanto Bolsonaro atacou na eleição parece estar em transe, sem saber como agir diante da operação perversa do poder. Ao reagir, tem adotado o mesmo discurso daqueles que as oprimem, o que amplia a vitória do bolsonarismo. Um exemplo. Um vídeo divulgado por Bolsonaro no Carnaval, mostrando uma cena de Golden Shower, foi definido como pornográfico por muitos dos que se opõem a Bolsonaro. Mas este é o conceito de pornografia da turma do antipresidente. Adotá-lo é comungar de uma visão preconceituosa e moralista da sexualidade. É questionável que dois homens façam sexo no espaço público, e este é um ponto importante. Não deveriam e não poderiam. Mas não é questionável o ato de duas pessoas adultas fazerem sexo consentido da forma que bem entenderem, inclusive um urinando no outro. O ato pornográfico é o de Bolsonaro, oficialmente presidente da República, divulgar o vídeo nas redes sociais. É dele a obscenidade. A pornografia não está na cena, mas no ato de divulgar a cena pelas redes sociais. Diferenciar uma coisa da outra é fundamental. Outro exemplo. Quando a oposição tenta desqualificar o deputado federal Alexandre Frota, naquele momento do mesmo partido de Bolsonaro, porque ele foi ator pornô, está apenas se igualando ao adversário. Qual o problema de ser ator pornô? Só os moralistas do pseudo-evangelismo desqualificam pessoas por terem trabalhos ligados à indústria do sexo. Alexandre Frota deve ser criticado pelas suas ideias e projetos para o país, não porque fazia sexo em filmes para ganhar a vida. Criticá-lo por isso é jogar no campo do bolsonarismo e é também ser intelectualmente desonesto. Cada vez mais parte da esquerda tem se deixado contaminar, como se fosse possível denunciar o adversário usando o mesmo discurso de ódio. Nessa mesma linha, o problema do ministro da Justiça, Sérgio Moro, não é o fato de ele falar conge em vez de cônjuge, como fez por 2 vezes durante a audiência pública no Senado. Ridicularizar os equívocos das pessoas na forma de falar é prática das piores elites, aquelas que se mantêm como elite também porque detêm o monopólio da linguagem. Poderia-se esperar que Moro falasse a chamada norma culta da língua portuguesa de forma correta, já que teve educação formal tradicional. Mas a disputa política deve se manter no campo das ideias e dos projetos. O problema de Moro é, como juiz, ter interferido no resultado da eleição. E, em seguida, ter se tornado ministro daquele que suas ações como funcionário público ajudaram a eleger. O problema de Moro é criar um pacote anticrime que, na prática, pode autorizar os policiais a cometerem crimes. Pela proposta do ministro da Justiça, os policiais podem invocar legítima defesa ao matar um suspeito, alegando excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Nesse caso, a pena pode ser reduzida pela metade ou mesmo anulada. O problema de Moro que interessa ao país não é, definitivamente, usar conge ao invés de cônjuge.
Compreender como o discurso de ódio vai ser infiltrado na mente de quem acredita estar se contrapondo ao ódio é eticamente obrigatório. Se o governo de Bolsonaro é também oposição e crítica ao próprio governo, isso não significa que ele não tenha um projeto e que este projeto não esteja se impondo rapidamente ao país. Tem e está. Somos hoje um país muito pior do que fomos. E somos hoje um povo muito pior do que fomos. Parte do objetivo dos violentos e dos odiadores é normalizar a violência e o ódio pela repetição. O bolsonarismo tem conseguido realizar esse projeto com velocidade. Apenas até a primeira quinzena de abril de 2019, pelo menos 8 moradores de rua foram queimados vivos no Brasil. Este é apenas um levantamento feito com base no noticiário. Possivelmente, o número de vítimas seja ainda maior. Se fôssemos gente decente, de um país decente, pararíamos exigindo o fim da barbárie. Em 4 de abril de 2019, policiais militares mataram 11 de 25 suspeitos de assalto a bancos no município de Guararema, na Grande São Paulo. O governador do estado, João Dória, afirmou que iria condecorá-los. Até bem pouco tempo atrás, um governador não ousaria dar medalhas a policiais que assassinaram suspeitos. Em nenhum país democrático do mundo, matar suspeitos é considerado um bom desempenho policial. Pelo contrário, no Brasil, país onde oficialmente não há pena de morte, o governador do estado mais rico do país elogia e premia a execução de suspeitos por agentes da lei. Autorizada pelas autoridades, a polícia brasileira, conhecida por ser uma das que mais mata no mundo, passou a matar mais no primeiro ano de governo Bolsonaro. Se fôssemos um país decente de gente decente, pararíamos diante da barbárie cometida por agentes da lei com autorização e estímulo de autoridades que não foram eleitas para promover a quebra do Estado de Direito. Em 7 de abril de 2019, militares dispararam 80 tiros. 80! Contra o carro de Evaldo dos Santos Rosa, 51 anos, um músico negro que levava sua família para um chá de bebê em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele morreu fuzilado. Seu filho de 7 anos viu o pai sangrar e soldados do exército em seu país rirem do desespero da mãe. Luciano Macedo, catador de material reciclável que correu para ajudá-lo, também virou alvo das balas e morreu no hospital. Graças a uma lei sancionada por Michel Temer em 2017, os militares que atacaram uma família civil e a pessoa que prestou socorro a ela são julgados não pela justiça comum, mas pela militar, que comprovadamente é corporativa e conivente com os crimes. Se fôssemos um país decente, de gente decente, pararíamos diante da barbárie e exigiríamos justiça. 3. A resistência. O Brasil se espanta muito menos do que há bem pouco tempo atrás com o cotidiano de exceção. É justamente assim que o totalitarismo se instala, pelas frestas do que se chama normalidade. Depois é só oficializar. O Brasil já vive sob o horror da exceção. A falsificação da realidade, a corrupção das palavras e a perversão dos conceitos são parte da violência que se instalou no Brasil. São parte do método. Essa violência subjetiva tem resultados bem objetivos e multiplica, como os números já começam a apontar, a violência contra os corpos. Não quaisquer corpos, mas os corpos dos mais frágeis. O desafio, urgente, porque já não há mais tempo, é resgatar o que resta de democracia no Brasil. É pela pressão popular que as instituições podem se fortalecer ao serem lembradas de que não servem aos donos do poder nem aos interesses corporativos de seus membros, mas à sociedade e à Constituição. É pela pressão por outros diálogos e outras ideias e outras realidades que ainda respiram no país
que a imprensa pode abrir espaço para o pluralismo real. É pela pressão por justiça e pelo levante contra a barbárie que podemos salvar nossa própria alma adoecida pelos dias. O resgate da democracia pelo que ainda resta dela, aqui e ali, não será tarefa de outros. Só há nós mesmos. Nós, os que resistimos a entregar o Brasil para os perversos que hoje o governam, e o governam também pelo controle dos espasmos diários que impõem aos brasileiros. Eu gostaria de dizer, acordem, mas não é que os brasileiros estejam dormindo. Parece mais uma espécie de paralisia, a paralisia do refém, daquele que vive o horror de estar submetido ao controle do perverso. Não é mais desespero, é pavor. É imperativo encontrar caminhos para romper o controle, escapar do jugo dos perversos, arrancar a pauta dos dias de suas mãos. Como? Essa resposta ninguém vai construir sozinho. Parte da minha colaboração aponta para a urgência de criar o comum. O que aqui chamo de comum é o que nos mantém amalgamados, o que permite que, ao conversarmos, possamos partir do consenso de que cadeira é cadeira e laranja é laranja, e que nenhum de nós dois vai tentar sentar na laranja e comer a cadeira. Os perversos corromperam a palavra, e só por isso podem dizer que o Brasil está ameaçado pelo comunismo, ou que o nazismo é de esquerda, ou que o aquecimento global é um complô marxista. Essas 3 afirmações equivalem a dizer que a laranja é cadeira. Apenas que menos gente sabe o que foi o nazismo, e o que é o comunismo, e o que é o aquecimento global, tornando mais fácil embrulhar as coisas. Eles repetem e repetem e repetem porque corromperam o voto que receberam ao usar a estrutura do Estado para produzir mentiras. É assim que os perversos enlouquecem uma população inteira e a submetem, repetindo que laranja é cadeira dia após dia. As palavras deixam de significar, a linguagem é rompida e corrompida, e a conversa se torna impossível. Precisamos voltar a encarnar as palavras, ou enlouqueceremos todos. A criação do comum começa pela linguagem. Precisamos também criar comunidade. Não comunidade de internautas que ficam gritando cada um atrás da sua tela, mas comunidade real, que exige presença, exige corpo, exige debate, exige negociação, exige compartilhamento real. Não há nada que os regimes de exceção temam mais do que pessoas que se juntam para fazer coisas juntas. É por isso que Bolsonaro tanto critica o ativismo e os ativistas, e já deu vários passos na direção da criminalização do ativismo e dos ativistas. O ativista é aquele que deixa o conforto do seu entorno protegido para exercer a solidariedade. Governos como o de Bolsonaro agem para que cada um veja o outro como inimigo. Por isso, tanto temem o ativismo. Os bolsonaristas se alimentam da guerra porque a guerra separa as pessoas e faz com que elas não tenham tempo para criar futuro. A solidariedade é um gesto temido pelos autoritários. Por que você não está em casa lustrando seu umbigo? É o que gostariam de perguntar? Ao corromper as palavras, é também esse o objetivo. Condenar cada um à prisão do seu silêncio, ou do seu eco, incapaz de alcançar o outro pela falta de uma linguagem em comum. Os perversos tentam eliminar a solidariedade, abala, ou exilá-la, expulsá-la para fora do país que privatizaram para si. Bolsonaro afirmou que o país é só da sua turma, e que os outros serão banidos ou vão para a ponta da praia. É o que tem feito com os movimentos sociais e com as organizações não governamentais, em especial as que lutam pela floresta e pelos povos da floresta. Por isso, os bolsonaristas querem uma polícia com autorização para matar. A polícia, cada vez mais, se torna também ela uma milícia privada dos donos do poder.
deixa de exercer seu dever constitucional de proteger a população para exercer a guerra contra a população. Durante a intervenção federal no Rio, policiais civis e militares mataram 1.543 pessoas. Em 2018, 1 em cada 4 homicídios no Rio de Janeiro foi cometido por um policial. E isso segundo os registros das próprias polícias. Ninguém tem qualquer dúvida de que a maioria dos mortos é negra e é pobre. Quando vai para as ruas nos protestos, o que a polícia reprime não é o que chama de baderneiros ou vândalos, mas a solidariedade. Ao espancar os corpos, sufocá-los com bombas de gás lacrimogênio, cegá-los com spray de pimenta, o que querem é controlar os corpos, castigá-los porque, em vez de ficarem trancados em casa coçando a barriga, foram às ruas lutar pelo coletivo. Como assim você luta pelo outro e não apenas por si mesmo? Como você ousa ser solidário se a regra do neoliberalismo é cuidar apenas de si e dos seus? Resistir ao medo e se juntar para criar futuro é o ato primeiro de resistência. Se nos encarcerarmos em casa, como o governo quer, armados também, como o governo quer, atirando uns nos outros, como o governo quer, a guerra continuará sendo ampliada, porque só assim os perversos nos mantêm sob controle e se mantêm no poder. Se contarmos apenas como um, não podemos nada. Temos que ser um mais, e então poderemos muito. A arte é um movimento poderoso. Não foi por outro motivo que ela foi taxada de pornográfica e pedófila pelas milícias da internet nos últimos anos. Não é por outro motivo que o bolsonarismo investe contra a Lei Rouanet e desmonta os mecanismos de proteção e incentivo à cultura. A arte não é adereço. Ela tira as pessoas do lugar. Ela faz pensar. Ela questiona o poder. E ela junta os diferentes. Precisamos fazer arte. Precisamos rir. Rir junto com o outro. E não rir do desespero do outro. É o perverso que gosta de rir sozinho. É o perverso que goza da dor do outro, como faz Bolsonaro. Como riram os soldados que deram 80 tiros no carro da família que ia para um chá de bebê. O deles não é riso, é esgar. Já o riso, junto com o outro, tem enorme potência. Vamos rir juntos dos perversos que nos governam. Vamos responder à tentativa de controle dos nossos corpos, exercendo a autonomia com nossos corpos. Vamos libertar as palavras fazendo poesia. Como escrevi tantas vezes, vamos rir por desaforo e amar livremente. O ódio não é para nós, o ódio é para os fracos. Vamos afrontá-los, denunciando o ridículo do que são. Vamos praticar a desobediência às regras que não criamos. Temos que desobedecer a esse antigoverno que governa. É assim que se quebra o jugo dos perversos, levando-os suficientemente a sério para não levá-los a sério. Chega de construir ruínas, chega, inclusive, de construir. Esse verbo que se mostrou violento na história dos Brasis. Este verbo de verticalidades e de hierarquias. Está na hora de conjugar o verbo das mulheres. Precisamos tecer esse verbo horizontal, colorido, que só se embeleza na diferença. Temos que começar a imaginar um futuro onde possamos viver. O presente só pode ser tecido se o futuro for imaginado. Ninguém consegue viver num presente sem futuro. Mas é impossível controlar quem é capaz de imaginar depois que já começou a imaginar. A imaginação é melhor companheira do riso. Sim, ninguém solta a mão de ninguém. Mas não vamos ficar segurando as mãos uns dos outros, paralisados e em pânico. Vamos rir e criar futuro. Juntos. Lembrem-se de que a alegria é a prova dos 9. Nos primeiros 100 dias, sob o domínio oficial dos perversos,
Foi o carnaval que desafiou o exército autoritário do poder. Pela alegria, pela sátira, pelo riso, pela comunhão dos corpos nas ruas. Não há lei que nos obrigue a obedecer um governo de perversos. Desobedeçam aos senhores do ódio. Os dias precisam voltar a nos pertencer.